Começando mais um vídeo aqui no canal, e aí? Tudo certo contigo? Espero que sim. E no vídeo de hoje eu quero fazer um vídeo rapidamente falando acerca do discurso do nosso excrementíssimo presidente do Brasil, Lula Inácio Ladrão da Silva, não é? Que falou que a culpa da violência do Brasil estar tão grande é dos jogos de videogame. O cachaceiro jogou a culpa da violência do Brasil dos videogames. Não é das drogas, não é do tráfico, não é da falta da educação, não é por causa da corrupção. A culpa é dos videogames. Ele estava bêbado de novo, cara. Só pode. E antes de estarmos comentando acerca disso, peço humildemente para você dar uma força aqui no canal com seu like, sua inscrição, seu compartilhamento, ajudando com o crescimento e engajamento desse canal. Terminando de assistir este vídeo, dá uma força do último vídeo que nós postamos, vai lá, comenta, curte, compartilha, que isso muito me ajuda. E sem mais delongas, vamos diretamente ao assunto, porque eu não quero fazer um vídeo longo, não é, cara? E antes disso, eu quero estar reagindo ao discurso do cachaceiro. Um minutinho. Vídeo pronto, vamos estar reagindo rapidamente a esses shorts em 1, 2, 3 e... Olá. Play! Vai lá. Eita, cara. Vai lá. Começou. O que eu ensino para o meu filho dentro de casa? Quando meu filho tem 4 anos que ele chora, o que eu faço para ele? Eu dou logo um tablet para ele, estou aqui para você brincar. Toma aí. Ensino logo um joguinho. Não tem jogo, não tem game falando de amor. Você acha que não tem? Game falando de educação. Tem. É game ensinando a molecada a matar. E cada vez muito mais morte do que na Segunda Guerra Mundial. Tá, e qual era o jogo vendido da época da Segunda Guerra? É o jogo que essa molecada. É o meu filho, é o filho de cada um de vocês. É o meu neto, é os netos de cada um de vocês. Pode ser que tenha uma raríssima exceção que não faça isso. Mas eu duvido que tenha um moleque de 8 anos, de 9 anos, de 10 anos, de 12 anos, que não esteja habituado a passar grande parte do tempo jogando essas porcarias. Teve uma época que o pessoal jogava a culpa da violência do Brasil dos filmes de ação, depois dos desenhos animados, depois do RPG, depois hoje é no videogame. Aí tá bom, o que vai jogar a culpa amanhã, né? Por quê? Porque o negócio é da Segunda Guerra Mundial. Tá, qual era o videogame vendido na época da Segunda Grande Guerra? Sendo que o videogame surgiu lá pro meados da Guerra Fria. Hein? Quero saber, qual foi o videogame vendido na Segunda Guerra Mundial para esse bêbado aqui, esse pedaço inútil de lixo, vir falar uma merda dessas, não é, cara? Antes de mais nada, deixa eu explicar uma coisa acerca da violência, né? Da violência do homem. E eu quero fazer uma violência do homem contra esse cachorro sem plástico que eu tô falando, né? A violência, cara, um minutinho só. Não é em qualquer hora. É sempre que eu não vou gravar que esse cachorro late. Vamos entender uma coisa acerca da violência. O ser humano em si já é uma criatura que dentro de sua constituição já possui impulsos agressivos. Impulsividade agressiva já é uma coisa que está em nós, né? Independente do motivo. O ser humano ele tem tendências a ser agressivo, não é, cara? E isso é até a mesma pessoa mais mansa do mundo tem tendências a ser violento e agressivo. Não, Romulo, você está inventando coisa. Quer ver um exemplo? Pega Jesus da Bíblia. Jesus, o Cristo, o Filho de Deus, que morreu e ressuscitou. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Alfa e o Ômega, Jesus Cristo. Quando você vai ler lá os evangelhos, Jesus ele entrou dentro do templo, viu que estava tendo um camelô lá dentro, né? Tá tendo um monte de barracas de feira. O que ele fez? Ele pegou um monte de tiras, fez o chicote
e literalmente chutou o pau da barraca. Literalmente. Ele começou a chutar as compras, derrubar as moedas, a expulsar os camelôs de lá. Tudo isso enquanto ele gritava: a minha casa será chamada casa de orações, mas vocês os têm transformado em um covil de ladrões. Aí eu te pergunto, será que Jesus jogou o GTA daquele dia para poder agir dessa maneira tão agressiva? Porque Jesus não... Simples, porque Jesus não estava calmo, né? E a Bíblia fala que Jesus era manso e humilde de coração. Aí eu te pergunto, por que Jesus agiu daquela maneira? De maneira tão agressiva? Simples, entendeu? O que impulsionou Jesus foi o zelo pela casa de Deus. Porque a casa de Deus não era para ser um local de venda, de comércio, de negócios. Não, era para ser um local onde as pessoas fossem para poder orar, entregar seus sacrifícios, seus dízimos, para poder ir de coração aberto e buscar a presença de Deus, coisa que não estava acontecendo ali. Jesus ele tomou uma atitude extrema, porque se fosse falar com educação, falar: ô gente, por favor, em nome de Jeová, saiam daqui, porque aqui não é lugar para isso. Não, eles não iam sair. Jesus precisou usar de uma atitude agressiva para poder expulsar todo mundo. E o que motivou Jesus não foi o desejo de sangue, não. Não foi ele ter jogado GTA, não foi ele ter jogado algum jogo de tiro. Não, o que motivou Jesus foi o zelo pela casa de Deus. Ou seja, é do ser humano, e olha, Jesus, irai-vos, mas não pequeis, porque Jesus não estava em pecado daquela situação. Ele estava zeloso pela casa de Deus, antes que alguém pergunte, né? Irai-vos, mas não pequeis. Então, assim, o motivo que leva muitas vezes o ser humano a agir de maneira violenta, muitas vezes depende da situação, né? Às vezes você se torna violento porque você quer, às vezes porque você está com raiva, às vezes porque você precisa agir com violência para defender alguma coisa, como por exemplo a sua casa e a sua família, não é? Aí eu te pergunto, hoje estamos tendo aí uma guerra na Ucrânia, será que aquele neo-soviético genocida louco do Putin, será que ele deve estar jogando algum jogo para poder ter invadido a Ucrânia? E o Zelensky? O que motivou o Zelensky a agir de maneira muitas vezes agressiva a invasão ao exército russo? Simples, proteção. Enquanto que o Zelensky quer invadir a Ucrânia, Zelensky está lá defendendo a Ucrânia. Proteção. Aí vem esse merda do presidente, depois chegar falando merda dizendo: companheiro, a gente tem que sentar no mesmo mesa de bar, tomar uma cervejinha, porque eu não gosto de guerra. Minha mãe não gosta de guerra. Meu cachorro, meus irmãos não gostam de guerra. E assim, esse Zelensky tem que abrir mão da Crimeia. O Zelensky não pode querer tudo, companheiro. O Zelensky, abre mão da guerra, companheiro. Eu vou falar uma coisa que muita gente já falou e eu gostaria de ter falado até agora. Se o Putin parar de lutar, acaba a guerra. Se o Zelensky parar de lutar, acaba a Ucrânia. Aí vem esse lixo de gente e falar merda acerca da guerra da Ucrânia, não é, cara? Ou seja, o Lula fala essas merdas e depois, para justificar a violência do Brasil, né, as invasões, por exemplo, de genocidas dentro das escolas, o que o camarada vem? Fala que os videogames provocam violência, não é? Também, o que esperar do discurso de um cara que nunca soube o que é estar sóbrio na vida, não é? Ou seja, cara, e é lógico que muita gente está tentando passar pano por isso, né, cara? Igual o caso do Felício Neto, né, cara? Que nas redes sociais tentou falar... Eu faço um Felipe Neto imitando o Moro, imitando o Felipe Neto. A gente tem que entender que eu acho o Lula não quis dizer isso. Tá bom, o que ele queria dizer então? Me fala. A grande verdade, cara, é o seguinte: o Lula fala em proibir videogames. A grande verdade é que ele não vai fazer isso. Primeiro que isso movimenta um pouco a economia desse Brasil, que já está um pouco ferrada.
Segundo, que o próprio filho dele, o Lulinha, que limpava bosta de elefante no zoológico, enriqueceu, né, com o dinheiro público relacionado a uma empresa de gamers que ele fazia parte, né? E por que o Lula também não vai proibir os videogames? Opinião minha. Simples, porque esse cachaceiro imundo, ele tem muito mais coisas para se preocupar, do que com videogames. Como, por exemplo, manter o seu governo, que em 100 dias de governo não apresentou porcaria nenhuma. Sem falar que essa semana, né, era para ter acontecido a CPMI do dia 8, né, cara? Que todo mundo sabemos lá daquelas invasões, lá daqueles bolsonaristas desgraçados que invadiram lá o Congresso e quebraram o relógio do Dom João, assim como arrasaram com um monte de patrimônio público, não é, mano? Então, aí o que acontece? E era obrigação das Forças Armadas, das Forças de Segurança, do Ministério do Gabinete, era obrigação do ministro do Lula ter impedido a invasão do dia 8, né? Mas como muitas imagens saíram, eu ia até fazer um react da notícia, mas eu não vou fazer para o vídeo não ficar muito grande, né? Que mostrava lá, cara, muitos policiais deixando os postos, deixando os invasores do Congresso entrando. Por quê? Porque não tinham ordens para poder impedir a invasão. O próprio ministro do Lula, né, do CSI, do GSI, né, ministro do Lula, né, cara, aquele careca gordão lá, oferecendo água para os invasores, não é? Ou seja, isso mostrando que o próprio governo Lula facilitou as invasões, não é? E nota, era para já ter... E o Lula, que falava lá assim, com o Bolsonaro sobre esse negócio de sigilo de 100 anos, né? Companheiro, eu não gosto de sigilo. Minha mãe não gosta de sigilo. Meu cachorro não gosta de sigilo. E depois falar que é sigilo acerca das imagens, né? Das câmeras. Que é o sigilo das imagens. Por quê? Porque as imagens são comprometedoras demais, que vai ferrar com o governo dele. Não é? Tanto é que o ministro lá do Lula, né, não compareceu lá quando foi decretado, porque falou que estava passando mal, estava detestado, e depois pediu demissão. E tudo isso por quê? Porque essa CPI do dia 8, e o Lula está tentando de tudo para ela não acontecer. Tá tentando de tudo para ela não acontecer. Porque se ela acontecer, vai comprovar a irresponsabilidade do governo em relação às invasões do dia 8. E o que vai acontecer também, que pode acontecer, que comprovando a irresponsabilidade, isso vai chegar no Lula e vai ter o que é necessário, né? Um ato de irresponsabilidade do governo para poder pedir o impeachment desse cachaceiro. Tá entendendo? Ou seja, uma coisa que há tempos eu tenho falado aqui no canal. Se até o final do ano o Lula não foi impeachmentado, no próximo ele vai ser. O Lula, ele vai ser impeachmentado. Então, ou seja, não precisa você, meu amigo que gosta de jogar GTA, que tá lá querendo comprar lá o remake do Resident Evil 4, que saiu do cinema depois de ter visto lá o filme do Mario. Que Mario? Não responda, né? E que quer comprar o jogo do Mario por causa do filme. Você não precisa se preocupar. Você vai jogar o seu videogame, você vai continuar jogando o seu Minecraft, vai continuando os seus joguinhos de luta, o seu Street Fighter, o seu Mortal Kombat. Você vai poder continuar jogando todos os jogos maravilhosos que você gosta, né? Eu vou continuar jogando meu Dark Souls, que eu tanto amo, né? O meu Dark Souls, né? Vamos continuar jogando esse jogo. Por quê? Porque o cachaceiro tem muita coisa para se preocupar, mais coisa para se preocupar do que com o jogo. Como, por exemplo, ele tem que se preocupar em se manter no poder, né? Esse cachaceiro vai cair, velho. Ele vai cair e não vai ser só de bêbado. Pode ter a certeza. Bem, porém, comenta aqui embaixo o que você acha acerca disso tudo. Bem, o vídeo é esse. Muito obrigado por você me acompanhou até aqui. Fique na paz. Que Deus esteja te abençoando grandemente nesse dia de hoje. Até. Tchau. E sorte no videogame. E no apocalipse também, porque o Jesus está voltando. Fui!